Olá, meninos e meninas, a gente vai para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a colonização da América Espanhola. Como que os espanhóis, quais foram as estratégias que os espanhóis utilizaram para poder colonizar as suas terras no continente americano. Então vamos relembrar que em 1492 Cristóvão Colombo chega ao continente americano. Ele não descobre o continente americano. Desliguem-se dessa ideia de descobrimento. E aí, a partir de então, o rei e a rainha da Espanha vão se tornar, vão ser considerados donos desse território, que era esse novo continente, que era o continente americano. Em 1494 vai ser assinado o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir essas terras entre Portugal e Espanha. E aí, os espanhóis, eles vão conquistar as terras que pertenciam aos astecas e aos incas, que eram os principais impérios, e vão começar então a estruturar a colonização, a posse definitiva desse território, certo? Para que esses espanhóis eles pudessem definitivamente estruturar essa posse de território, muitos indígenas vão morrer. A população indígena, gente, da América, ela vai ser dizimada. Nós costumamos falar que elas vão ser dizimadas porque elas vão ter uma perda gigantesca de pessoas, milhares e milhares de indígenas vão morrer. O crime que foi cometido pelos europeus com os indígenas americanos, na minha concepção, enquanto historiadora e professora de história, é o maior genocídio da humanidade, maior do que o Holocausto, maior até do que a escravidão africana. Por quê? Porque a escravidão africana, nós ainda temos os vestígios, o povo ainda conseguiu, mesmo que eles tenham sido escravizados, torturados, trazidos para cá, perderam muitos aspectos de sua cultura, mas a gente ainda tem alguns vestígios culturais. Quanto ao extermínio dos povos indígenas, a maioria dos povos indígenas que nós tínhamos aqui na América, eles foram exterminados sem sequer deixar um vestígio cultural. Então, é você eliminar milhares e milhares e milhares de culturas sem que essas culturas tivessem voz para que aquilo que elas tinham de importante ecoassem no futuro. Então a gente teve foi um verdadeiro massacre. Fala-se muito no Holocausto. Nos últimos anos a gente tem ouvido falar muito sobre os problemas da escravidão, mas nós esquecemos de citar esse extermínio da população indígena, que é um gigante crime da humanidade e que até hoje os europeus não pagaram, não se retrataram, enfim, E a população indígena que sobrevive no continente americano, porque nós ainda temos grupos indígenas sobreviventes, tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina, esses povos ainda sofrem muito com a miséria, com a pobreza, com doenças, com uma série de problemas, certo? Então, voltando para a nossa matéria, quando esses espanhóis eles chegaram aqui, muitos desses indígenas foram exterminados, seja por guerras, seja pelas doenças, muitos deles foram vítimas de doenças. A gente está vivendo aí a pandemia do coronavírus e foi mais ou menos assim, só que com gripe, com varíola, com coqueluche, com uma série de doenças que vai dizimar milhares e milhares de pessoas morrendo por ano por conta disso. Mas as terras, teoricamente, pertenciam aos espanhóis. Os espanhóis tinham um desenvolvimento tecnológico mais apurado do que os indígenas, eles tinham armas, eles tinham cavalos, eles tinham canhões, e aí eles vão dominar essa população indígena que a gente tinha aqui. E aí eles vão começar a organizar a colonização para que essas terras pudessem pertencer a eles. E qual era o objetivo desses espanhóis? Qual era o objetivo desse europeu aqui nesse continente? Extrair tudo de riqueza que eles pudessem extrair. Esse era o objetivo da colonização europeia no continente americano. Tudo que fosse de riqueza, tudo que fosse de valor seria extraído e seria enviado para a Europa, transformaria-se em ouro e em prata e ia encher os cofres dos países europeus. Então, para poder organizar essa colonização, os espanhóis, eles primeiro vão estabelecer um
um mecanismo de colonização chamado de adelantados, que eram pessoas que vinham da Espanha para a América e eles seriam responsáveis por, né, colonizar, seriam os primeiros colonos, e eles teriam que enviar para a coroa espanhola o quinto, que era 20%, digamos assim, daquilo que era produzido aqui. Só que a colônia espanhola, esses colonos passaram a não enviar essas partes para a coroa e a coroa não tinha muito controle sobre esses colonos. Então eles vão mudar o tipo de colonização. Eles vão criar, né, em 1503, a rainha Isabel vai criar a Casa de Contratação, que vai garantir o controle sobre essas terras e o pagamento de impostos, porque era isso que importava, né, o pagamento dos impostos, o envio desses bens, do ouro, da prata, daquilo que fosse extraído das terras. E em 1535 vai ser criado o primeiro vice-reinado, que era uma estrutura para poder organizar administrativamente e economicamente a colonização aqui da América Espanhola. Então vai ser primeiro criado o vice-reinado da Nova Espanha, que ficava na região do México. Depois vai ser criado o vice-reinado do Peru, que ficava na região, né, aqui na América do Sul. E depois, no século XVIII, vão ser criados outros vice-reinados, Nova Granada e do Rio da Prata. E também vão se estabelecer capitanias gerais, que vão ficar espalhadas pelo mapa, né, pelo território da América Espanhola. Quem vinha para controlar esses vice-reinados e essas capitanias gerais eram nobres espanhóis. Eles vinham, traziam sua família e eles vão ser responsáveis pela administração política, financeira, por organizar a vida religiosa e organizar as defesas militares, porque nesse período essas terras elas eram constantemente visitadas por piratas de outros povos. A gente vai estudar isso na próxima aula. Ingleses, franceses e holandeses, eles não tinham terras segundo o Tratado de Tordesilhas na América, mas eles queriam terras, eles queriam riqueza. Então o que eles faziam? Eles faziam pirataria, eles tentavam invadir territórios do litoral para tentar conseguir partes de terra. Então precisava de uma organização militar forte para impedir que esses piratas invadissem as terras da América Espanhola. Vão ser criadas também vilas, municípios, e a organização social dessa sociedade espanhola aqui no continente americano vai ser muito bem dividida e muito bem estruturada. Vai ser dividido nos seguintes grupos. O grupo que vai ficar no topo da pirâmide social vão ser os chapetones, que eram os espanhóis brancos que vinham da Espanha para administrar a colônia aqui na América. Eles geralmente vinham com as suas famílias, né, com esposa e filhos, e eles eram os donos das minas, donos das terras e ocupavam os cargos mais altos dentro da hierarquia, dentro da colônia espanhola. Depois dele tinham os crioulos. Aqui na América Espanhola, na verdade, o significado da palavra crioulo, que a gente aqui no Brasil tem uma outra conotação. O que é uma pessoa crioula? É uma pessoa que é de uma determinada origem, mas que nasceu em um outro lugar. Por que a gente costuma falar que os negros eles são crioulos? Porque os negros, a origem deles é o continente africano, mas como eles nasceram aqui no Brasil, no continente americano, eles nasceram fora do seu território de origem e eles são crioulos. Na América Espanhola, crioulos era para determinar os espanhóis que eram nascidos fora da Espanha. Então, se eu sou filha de espanhol, nascida na Espanha, eu sou uma chapetone, mas se eu sou filha de espanhol, nascida na América, eu sou uma crioula. Apesar de eu ter o sangue espanhol, apesar de eu ter a pele branca e apesar de eu ter riquezas, minas e todos os privilégios que os meus pais, que são espanhóis, têm, eu não tenho a origem do nascimento na Espanha. Então, eu sou uma crioula. Os crioulos, gente, eles eram esses descendentes de espanhóis que nasceram na América. Eles tinham terras, ocupavam cargos dentro de administração, mas eles ocupavam cargos inferiores aos chapetones, inferiores aos seus pais.
Eles tinham também minas e terras, mas eles não tinham os mesmos direitos que os seus pais, que os chapetones. Depois haviam os mestiços, que eram filhos de espanhóis com indígenas, que era uma parte da população livre, tinham poucos direitos, cuidavam de pequenos comércios, de agricultura, pagavam altas taxas de impostos e na maioria das vezes eram explorados pelos chapetones e pelos crioulos. Vamos ter os indígenas, que vão ser o grupo menos favorecido, vão ser explorados, ser sua mão de obra explorada, tanto nas minas quanto na agricultura, pelos espanhóis. E nós vamos ter, por fim, os africanos escravizados. A escravidão africana na América Espanhola, ela vai ser menor do que na América Portuguesa, por exemplo. A maior parte da mão de obra que vai ser utilizada na América Espanhola vai ser a mão de obra indígena. Na América Portuguesa, a gente vai ter uma grande quantidade de africanos escravizados. Mas na América Espanhola, esses africanos escravizados, eles vão se concentrar na região do Caribe, nas ilhas do Caribe, que vão cultivar cana-de-açúcar, e no norte da América do Sul. Nos demais territórios, vão ser os indígenas que vão ser utilizados como mão de obra escrava. E eles eram explorados, e essa garantia de exploração era tida por lei dada pelo rei espanhol. A economia dessas colônias espanholas vai ser dividida em dois grupos, né? A exploração de ouro e prata, que vai ser o começo, vai ser aquilo que vai despertar a atenção dos espanhóis, porque tanto nas terras dos astecas quanto nas terras dos índios vai ter uma grande quantidade de ouro e de prata, e esses indígenas. Então havia essa grande quantidade de ouro e de prata, e os indígenas eram que trabalhavam explorando esse ouro e essa prata. O trabalho era forçado e como pagamento de tributo, que é o que a gente chama, né, de repartimento ou a encomenda, que era um tipo de imposto que era pago pelo indígena em forma de trabalho. Então, o indígena, ele trabalhava para poder pagar esse imposto ao governo espanhol. Era uma prática que já acontecia nas tribos, né, nos grupos astecas e incas, e que vai se repetir na colonização espanhola. E com isso, milhares e milhares e milhares de indígenas vão ser mortos nessa extração de ouro e de prata, nas minas de ouro e de prata espalhadas pela colônia espanhola. E nos territórios onde não havia essa abundância de ouro e de prata, os espanhóis eles vão investir na agricultura, cana-de-açúcar, principalmente, e outras especiarias que a gente vai ter aqui do continente americano. A cultura de cana-de-açúcar, principalmente nas ilhas do Caribe, Cuba, Jamaica e aquela região ali da América Central. Essa região vai ter africanos escravizados. A gente vai ter também produção de cacau, de tabaco, que eram as especiarias que a gente tinha aqui no continente americano, que eram vendidas para a Europa e que valiam muito dinheiro lá. E na pecuária, esses espanhóis eles vão trazer mulas, cavalos, galinhas, porcos para poder serem criados aqui, que também vai ser uma produção econômica de grande valor aqui na América Espanhola. Por conta dessa exploração, né, da mão de obra indígena, a gente vai ter a revolta de Tupac Amaru II, que vai começar no ano de 1780, quando o indígena José Gabriel Condorcanqui Nogueira vai liderar uma revolução indígena, vai juntar cerca de 40 mil nativos. E ele vai lá na região do vice-reinado do Peru, na região de Tinta, ele vai começar uma rebelião que a princípio vai ser pacífica, mas depois vai se tornar violenta. Ele se dizia descendente do imperador indígena Tupac Amaru, por isso que ele vai herdar o mesmo nome, e aí ele vai começar a fazer essa rebelião com os índios que trabalhavam, né, nas minas de Potosí, para poder, né, protestar e para poder tentar impedir que esses indígenas tivessem o seu trabalho explorado pelos portugueses. Em 1781, eles foram derrotados,
Tupac foi preso e foi ele, a mulher e o seu filho foram condenados à morte e foram executados na cidade de Cusco, que era a capital do Império Inca e uma cidade, né, ficava ali na região da Bolívia. E a rebelião dele ficou muito famosa, tinha muitas boas intenções, mas infelizmente os espanhóis eles conseguiram, né, derrotá-lo. Essas são algumas características da colonização da América Espanhola. Depois nós vamos estudar outras colonizações que nós tivemos aqui no continente americano, ok? Bye, bye!